Estudo bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 13. O princípio da pesca. Texto base: Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. O objetivo da lição é identificar não apenas que tipo de tarefa que fomos chamados para fazer, como também o lugar em que devemos executá-la. O contexto de Mateus, capítulo 4, 18 ao 22, marca o início do ministério público de Jesus na Galileia e o chamado dos primeiros discípulos. Enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, Jesus encontrou dois irmãos, Simão, Pedro e André. Eles lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes fez um convite transformador: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Logo depois chamou também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam com o pai consertando as redes. Está evidente que o chamado para seguir Jesus está ligado à missão do reino. Os primeiros discípulos não foram apenas convidados para aprender ensinamentos, mas para participar da expansão da mensagem. O ambiente de trabalho comum e familiar para eles, a pescaria, tornou-se cenário de um chamado eterno. Primeira reflexão: fomos convocados para a pescaria. Pescaria não se resume apenas a jogar o anzol para dentro do mar e acreditar que o resultado será extraordinário. Pescaria requer sagacidade. O pescador experiente consegue observar um lago e reconhecer exatamente onde os peixes estão, pois sabe a que horas os peixes gostam de comer, como também consegue a melhor isca que deve ser usada. Quem não é pescador faz da pesca uma mera diversão ou apenas um hobby. O propósito final de quem não é pescador não é pegar peixes, mas apenas se divertir, desfrutar de um passatempo. Por isso, quem não é pescador pesca sem estratégia, lança a isca em qualquer lado do lago, usa qualquer tipo de isca e, ao final, se contenta com qualquer resultado. De acordo com a vocação que recebemos, não podemos pescar, evangelizar, por mera diversão. Naquele dia, Jesus não convidou os primeiros discípulos para um passeio, mas para o engajamento em uma nobre missão. Jesus entregou uma ordem: se permanecermos nas poltronas dos prédios ou na comodidade das casas e não priorizarmos a tarefa de entrarmos no lago para buscarmos os peixes, perderemos a oportunidade de fazer uma grande colheita para Deus. É necessário colocarmos o barco no lago. É no lago onde estão os peixes. Precisamos fazer da pescaria a nossa principal tarefa, uma responsabilidade que nos foi dada por Jesus. Segunda reflexão: a pescaria é um ato de obediência. A ordem de Jesus contida no versículo 19 é: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. De acordo com as palavras de Jesus, seguir e pescar andam juntos. Não é possível seguir Jesus sem pescar. Logo, a conclusão é que, se não estamos pescando, evangelizando, é porque não estamos seguindo Jesus, pelo menos não neste momento. A ordem de Jesus é para apresentarmos as verdades do Evangelho para as pessoas que ainda vivem debaixo do poder do engano, ludibriadas e iludidas pelo inimigo, sem qualquer perspectiva de vida eterna. O nosso chamado é para conduzir
um não crente ao encontro do Evangelho de Jesus, a fim de que se torne um discípulo de Cristo. Para um discípulo, a ordem de Jesus é o principal motivo para dedicar a vida na proclamação do Evangelho, na comunicação de uma mensagem que tem o poder sobrenatural de transformar o destino eterno. A pescaria espiritual nasce da obediência. Após serem chamados por Jesus, os primeiros discípulos não pediram garantias, não negociaram condições, não exigiram explicações detalhadas. Conforme o texto bíblico, eles obedeceram prontamente, largaram as redes e passaram a segui-lo imediatamente. A missão começa quando ouvimos e respondemos ao chamado. A obediência exige deixar algo para trás. O resultado da pesca não depende da habilidade, mas da submissão ao mestre. Portanto, a verdadeira pescaria, alcançar vidas, é antes de tudo um ato de obediência ao convite de Cristo. Não é apenas estratégia ou talento, é resposta fiel à voz daquele que chama. Quem obedece ao chamado se torna instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outros. Terceira reflexão: a pescaria é um chamado para todos, jamais privilégio de alguns. É surpreendente que o chamado de Jesus não se deu para homens importantes e proeminentes. Nenhum dos 4 discípulos chamados por Jesus naquele dia ocupava uma posição importante na sinagoga ou pertencia ao sacerdócio levítico. Na verdade, os homens recrutados por Jesus eram trabalhadores comuns, gente sem formação acadêmica. Eram homens que tinham crescido na parte pobre do país. Alguns, inclusive, eram impulsivos, temperamentais, homens que se ofendiam facilmente. Jesus chamou pescadores porque viu potencial escondido neles. Aqueles homens não eram preparados para o ministério apostólico, mas Jesus os escolheu para demonstrar que pessoas dessa natureza também podem ser transformadas em instrumentos poderosos na obra de Deus. Não tenha medo de se apresentar. O potencial para servir aos propósitos de Jesus não reside em pessoas com muitos dons, com a melhor formação ou com uma personalidade vibrante. O potencial está em pessoas que, apesar do que são, estão disponíveis para aprenderem com o Mestre e serem cheias do poder do Espírito Santo. Uma das evangelistas mais eficientes e eficazes do Novo Testamento foi a mulher samaritana, uma nova convertida, alguém que não estava entre os 12 discípulos e dotada de um currículo reprovável. Diz o texto de João 4 que imediatamente após o seu encontro com Jesus, ela saiu para a ação. Aquela mulher retornou à cidade e testemunhou a respeito de Jesus, trazendo uma multidão para conhecê-lo. E quanto tempo levou para aquela mulher recém-convertida tornar-se uma potência em alcançar novas pessoas para Jesus? O tempo suficiente para ela ir à vila e voltar com um número considerável de gente. Portanto, não podemos desperdiçar as oportunidades de investirmos na vida das pessoas. A pescaria é um chamado para todos, jamais ministério de alguns. Deus tem interesse em usar todo tipo de gente. Acredite. Agora vamos concluir o estudo de hoje. Não podemos desenvolver uma vida que somente impressiona, mas que transforma. Não fomos chamados para precipitar pessoas de uma ponte, mas para nos tornar o instrumento usado por Deus
para a conquista de uma multidão. A verdadeira pescaria começa com um chamado que se concretiza na obediência. Ser pescador de homens não é apenas uma tarefa, mas uma identidade formada na caminhada com Cristo. Quem responde ao chamado com obediência experimenta o privilégio de participar da missão de alcançar vidas para o reino. Para pensar e agir. Primeiro, quais são as redes que podem estar nos impedindo de seguir Jesus plenamente? Segundo, temos respondido ao chamado de Cristo com prontidão ou com resistência? Terceiro, como podemos praticar a pesca intencionalmente nos próximos dias? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.